Então, vamos lá. Nós temos aqui uma questão com 3 opções. Na primeira diz que o valor de pH pode ser 6,6 em vez de 7, porque a água pura é 7 a 25 graus. Na segunda, pelo princípio de Le Chatelier, nós temos um aumento na concentração de hidrogênio com o aumento da temperatura da água. E C, na água o pH é menor, o valor de pH é menor, quanto maior a concentração de hidrogênio. Bom, aqui no caso... Beleza? Então, é o seguinte. Primeira coisa, eu até concordo um pouco mais com a primeira, porque pH e pOH, eles são retirados da água com a concentração 10 a menos 14, e esse valor é 25 graus. É a segunda que me deixa um pouco ressabiado, mas, se não me engano, as concentrações iônicas, elas são alteradas sim por temperatura. Tá? Então, vamos lá. As 3 vão estar corretas, né? Foi o que eu pensei. Primeiro, todo K muda de acordo com a temperatura. Isso aí eu já tinha falado antes. Então, toda vez que eu falar de constante, essa constante muda conforme principalmente a temperatura. E a temperatura aqui é de 50 graus. A temperatura ambiente para a água é 25 graus. Se eu não me engano, eu já tinha até feito no começo dessa aula aqui, ó, tem uma tabela que indica exatamente... Aqui, ó. Desculpa. A 25 graus é 1 vezes 10 a menos 14. A 45 graus, ó, é 4 vezes maior, que é perto de 50, né? Aqui, ó. É 4 vezes maior a constante só. Então, o pH, ele não vai ser exatamente 7, vai ser ou um pouco mais ou um pouco menos. Porque quando eu subir a temperatura, o valor de kW também aumenta. E aí o valor de pH e pOH, ele vai começar a não respeitar um pouco aquela máxima de, nesse caso, da água ser 7. A água é 7 nessa condição aqui, 25 graus. Nesse exercício aqui, Eudes, mas aqui tem uma margem de erro, só errou 4 casas decimais. Tudo bem, mas mesmo assim, aumentou bastante a temperatura, vai alterar o valor de pH. A concentração muda pH, natureza da substância muda pH, e agora, no caso aqui, é a temperatura. Então, a primeira afirmativa está correta. Esse valor 7 a gente busca mais, lembrando que o padrão criado para se chegar a esse valor foi a 25 graus. Então, a 50 graus, é natural que o valor não seja exatamente esse. Vamos lá. A segunda está correta, porque a questão disse que é endotérmica. Se a questão disse que é endotérmica, quer dizer que essa reação ela é favorecida com o ganho de calor. Ou seja, ela consome calor. Se a reação fosse exotérmica, a original, se tivesse exotérmica e você tivesse aumentando a temperatura, você estaria diminuindo a concentração de hidrogênio. Por quê? Pelo simples fato de que a natureza da reação ela não é para expulsar calor, ela é para consumir calor. Qual reação? A original, onde a água se transforma em hidrogênio e hidroxila. Então, a água, nesse caso da reação, ela vai favorecer o consumo de calor, e aí, conforme a reação vai consumindo calor, o hidrogênio aqui, ó, vai aparecendo em maior quantidade. Serve para hidroxila também? Serve. Só que nesse caso a questão falou só do hidrogênio, do H3 ou mais. Ou do hidrônio, né? Ou dos íons hidrônio em solução. Então, ao aumentar a concentração de hidrogênio, vai haver a diminuição do pH. Deve ser por isso aqui que o pH não está batendo 7 muito certinho, tá? Por conta do aumento da concentração de hidrogênio.
E a terceira está dizendo que o pH ele fica com menor valor quanto maior for a concentração de hidrogênio. Isso é verdadeiro, tá? pH ele é menor quando aumenta a concentração de hidrogênio e fica maior quando se aumenta a concentração de hidroxila. Ah, é o inverso? É o inverso, por causa desse menos aqui, ó. Menos log quer dizer o quê? Inverso de log. Quer dizer que no caso da análise de um ácido forte, ele vai ter alfa, que é a porcentagem de hidrogênio liberada, alta, Ka, constante ácida, alta, e pH, baixo. Só por causa desse menos? Só por causa desse menos. Então, esse valor é expresso em cologaritmo. Cologaritmo é inverso do log. Então, a questão da proporção fica inversa mesmo. Aliás, cologaritmo já significa isso. Inverso. Inverso do logaritmo. Então, se eu aumentar a concentração de hidrogênio, menor é o valor do pH. Então, todas aqui vão estar corretas. Letra E. Perfeito. Segunda questão. Assinale a coluna 1 para correto e 2 para errado. Vamos lá. Estranho isso aqui. 0. O pH da água pura é igual a 7 a 25 graus. Correto. 1. O pH de uma solução de ácido clorídrico 0,001 é igual a 2. Correto, porque isso aqui é 10 a menos 2. Então, está correto. 2. O pH de uma solução de hidróxido de sódio, não. Está errado, no caso, 11. Hidróxido de sódio é uma base. Então, a base ele vai ter primeiro POH. Esse POH vai dar 2. Então, o pH é 14 menos 2, daria 12. Isso aqui está errado. 3. O POH de uma solução de hidróxido de potássio, hidróxido, isso aqui é base, de concentração 0,01 é igual a 2. Está correto. Porque a natureza da substância não é ácida, a natureza de uma base. Então, primeiro a gente mede quem? POH, para depois falar de pH. Então, no caso da 3, está correta. 4. Quanto maior for o POH de uma solução aquosa, menor será a concentração dos íons hidroxila e maior será a sua acidez. Olha, o único erro que eu vi aqui foi a 2. Olha lá, 1 está correta, certinho. Não, 0 está correta, 1 está correta, a 2 está errada, ó, pela conta que eu vi. Ó. De novo, 2 casas decimais com o número 1 é 10 a menos 2. Log de 10 a menos 2 é 2. E aí, para achar o pH, é 14 menos 2, dá 12. Ali está falando que é 11. Então, a 0 está correta, a 1 também, a 2 está errada, a 3 está correta e a 4 também. O que levanta a seguinte situação. Professor, como é que a gente sabe se vai usar pH primeiro ou POH primeiro? Vamos voltar aqui para a natureza da substância. De novo. Ácido clorídrico. O nome já diz, é um ácido. Ácido é rico em quê? Hidrônio ou hidrogênio positivo. Então, se eu tenho ácido clorídrico e está me dando uma concentração em mol por litro, a primeira coisa, eu vou usar logaritmo? Vou. Mas qual dos P's eu vou usar primeiro? Eu vou usar pH. Porque pH ele mede quem? Concentração de hidrogênio. E o ácido ele é rico em hidrogênio. Ele tem mais hidrogênio que hidroxila, por padrão. Então, se eu perguntar pH de um ácido, é só usar o logaritmo direto. Se ele perguntasse o pOH de um ácido, aí não. Aí eu precisaria calcular o pH primeiro
e depois diminuir de 14. Tem uma conta a mais. Foi a mesma coisa em relação ao pH. Ó, eu estou perguntando o pH de uma solução de uma base. Hidróxido de sódio é uma base. Todos os nomes que começam com hidróxido são bases. Então, se eu tiver que calcular o pH de uma base, a primeira coisa que eu calculo é o seu pOH. Então, essa concentração aqui é quem? 10 a menos 2. 10 a menos 2 vai dar 2 no pOH. E depois eu diminuo de 14. Só que vocês vão ver que vai dar 12, não 11. Né? Então, é só prestar atenção. Se a solução for uma base, primeiro eu faço pOH e se perguntar pH, diminui de 14. Se a solução for um ácido e perguntar pH, já é só fazer o logaritmo, direto. E se perguntar pOH, depois diminui de 14. Então, no caso, a única errada aqui da lista foi essa aqui. Ó. Essa aqui foi a única errada do processo. O resto saiu certinho. Bora para a próxima. Entre os líquidos da tabela adiante, nós temos aqui vários líquidos aqui, e todos eles estão com o número 1 como coeficiente. Então, é só uma análise basicamente de expoentes. Na prática, então, caráter ácido. Caráter é a mesma coisa que comportamento em química. Isso quer dizer que caráter ácido significa maior concentração de hidrogênio. Esse H+, indica quantidade de hidrogênio em solução. E esse OH- indica quantidade de hidroxila em solução. Ou seja, quanto maior o H+, mais ácido vai ser. E quanto maior o OH-, mais básico ele vai ser. Só lembrando que aqui nos expoentes, eles estão negativos, tá? Então, quanto menor for o expoente negativo, maior vai ser o número. Então, se eu estou procurando o caráter mais ácido, ou ácido, né, comparado aos outros, eu tenho que procurar o maior expoente dentro de quem? De H+. Porque conforme vai aumentando o expoente do H+, diminui o do OH-, automaticamente. Então, por exemplo, leite. 10 a menos 7, 10 a menos 7. Expoente 7 normalmente é neutro. Ou se tiver pH e pOH são muito baixos, é perto de 7. Então, o leite vai ter caráter neutro. Não. Água do mar. Expoente aqui, ó. Não é 8 não, tem um menos na frente, tá? É menos 8. Ó, água do mar, menos 8 para ácido e menos 6 para base. Quer dizer que a concentração de base está maior. Não, vai acabar sendo a Coca-Cola, né? Se eu não estou enganado aqui. Olha a Coca-Cola, ó. Concentração de ácido, 10 a menos 3. Concentração de base, 10 a menos 11. É bem fraco aqui. Para a base. Então, se eu quero o caráter mais ácido, ele tem que ter o maior expoente dessas potências aqui. Dentre todos esses aqui, o maior expoente é menos 3. Se eu fizer o pH da Coca-Cola, com essa informação aqui, vai dar pH 3. É por isso que dá para usar Coca-Cola para limpar a pia, por exemplo. Porque ela é uma solução bem agressiva. Tá? Então, refrigerantes em geral são assim, mas a Coca-Cola é um caso mais pronunciado. Então, na prática, a Coca-Cola vai ter o maior caráter ácido, por quê? Porque ela vai ter a maior concentração de hidrogênio e automaticamente um menor valor de pH. Basicamente isso. Bora para a próxima. Se a 10 ml de uma solução aquosa de pH 4 forem adicionados 90 ml de água, o pH da solução resultante será igual a um desses valores. Qual é a ideia aqui? Aqui a gente tem a seguinte ideia. pH ele mexe com quem? Concentração no caso aqui de hidrogênio.
E aqui eu estou adicionando 90 ml de água. Então, essa matéria de pH e pOH, ela serve não só dentro dos equilíbrios químicos, mas também serve para relacionar com soluções, porque, no caso, pH e pOH, ele volta muito para a ideia de solução. Porque a maioria dos íons estão justamente em soluções. Então, vai entrar a ideia de mol por litro de novo, a ideia de diluição de novo. Então, ou então misturar duas soluções de novo, acho que vai ser a próxima. Então, agora, o pH ele vai só fortalecer uma matéria que já passou por aqui. Então, quem precisa pegar essa matéria de novo, tem no grupo, eu também tenho em vídeo isso, então, depois quem quiser só me pedir. De qualquer maneira, eu quero o pH da solução resultante. Sem fazer conta, ou muitas contas, a ideia é a seguinte: se eu adicionar água, água em química é líquido puro ou solvente em soluções. Se eu estou adicionando solvente, sem adicionar mais nada de ácido, quer dizer que a concentração desse ácido vai diminuir. E se a concentração do ácido diminuir, o pH ele tende a aumentar de valor. Então, pelo que eu estou percebendo, se o pH da primeira solução é 4, a tendência é que a segunda solução ela seja ou 5 ou 5,5. Por quê? Porque se eu estou aumentando a quantidade de solvente e o soluto está na mesma quantidade, o que é a concentração? Divisão do soluto pelo solvente. Então, a concentração vai diminuir. E vai aumentar o valor do pH. Bom, é o que eu vejo. E como é que eu vou saber se é entre 5 e 5,5? É calculando. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a concentração de íons quando o pH é 4. Quando o pH é um número sem vírgula, é mais tranquilo. Só que lembrando que uma fórmula minimamente simples é 10 elevado a menos pH, em termos de expoente, exponencial. Então, se o pH é 4, é 10 elevado a menos 4 mol por litro. Que eu já tinha falado antes. Só que isso aqui é mol por litro. Só que eu não tenho 1 litro de solução. Eu tenho 10 ml só. Por que isso é necessário? Porque para calcular a nova concentração, eu tenho que saber quantos mols eu tenho. O número de mol original não vai se alterar. O número de mol original ele não vai mudar. O número de mol ele vai simplesmente o quê? Ficar o mesmo, só que eu vou dividir por um volume maior. Então, eu tenho 10 a menos 4 mol por litro. Ou seja, 10 a menos 4 mol para 1 litro. E X, 10 ml para litro, é 0,01. Só que 0,01, em notação científica, é quem? 10 a menos 2. Vai ficar X vezes 1 e vou multiplicar duas potências de mesma base. Eu vou somar os expoentes. Só que são dois expoentes negativos. Então, vai ficar 10 a menos 6. 10 a menos 6 mol. Ou seja, eu tenho 1 milionésimo de mol. Ou seja, 1 dividido por 1 milhão. É bem pequeno. Só que esse número de mol, ele simplesmente é... Só que esse número de mol, simplesmente, ele vai ficar o mesmo. O que vai mudar é a sua concentração. Só que antes da concentração, eu tenho que saber o volume final, porque a mudança da concentração é simplesmente por uma alteração de volume. O volume inicial era 10 ml e eu somei 90 ml. Então, o volume final desculpem, é 100 ml. E eu tenho que passar para litro. Só um instantinho. Então, vamos lá, continuando. Aí o volume final da solução tem que ser 100 ml, que para litro tem que passar para litro é 0,1. E no final temos que calcular a concentração molar. De novo, o número de mol é 10 a menos 6, só que esse volume aqui, 0,1, é 10 a menos 1.
E eu vou ter divisão de potências de mesma base. Menos 6 com menos 1 é 10 elevado a 1. Então, a concentração molar vai ficar 10 a menos 5. Então, para calcular esse pH, é menos log da concentração. Esse 10 vai sumir com 10 de baixo. E esse menos 5 vai passar para frente, vai ficar mais 5. Então, esse pH vai dar 5 aqui. No caso, deu muitos passos porque o cálculo bruto é esse aqui. Mas talvez desse para tentar fazer um pouco por lógica. Por quê? Porque nós temos um volume de 10 ml. Acho que aqui daí é para tentar fazer por lógica também. Eu tenho 10 ml de uma solução. Eu adicionei 90 ml, quer dizer que no final eu vou ter 100 ml de água, 100 ml de solução. Então, o volume ele aumentou de 10 para 100, aumentou em 10 vezes. Se isso aconteceu, a concentração vai cair em 10 vezes também. É inversamente proporcional. Se o volume aumentou em 10 vezes, a concentração diminui em 10 vezes, divide por 10. Se a concentração diminui em 10 vezes, para o pH vai aumentar mais uma unidade. Para cada uma unidade que o pH é alterado, eu estou multiplicando ou dividindo a concentração por 10. Então, se eu aumentar em 10 vezes, desse valor aqui, o pH vai ser 3. Se eu aumentar em 100 vezes, vai alterar 2. Aí o pH fica 2. No caso, se eu diminuir 10 vezes, vai aumentar uma unidade aqui. Então, no pH, cada uma unidade aumentada, a concentração foi dividida por 10, que foi o que aconteceu. E para cada uma unidade aumentada, é o oposto. Só que não dá para saber exatamente, né, sem calcular aqui. Não dá para sair chutando. Né? No caso aqui, só calculando. Bora para a próxima. 5. Considere um becker contendo 1 litro de uma solução de 0,20 mol por litro de ácido clorídrico. A essa solução foram adicionados 4 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, agitando-se até a sua completa dissolução. Considerando que nenhuma variação significativa de volume ocorreu e que o experimento foi realizado a 25 graus, assinale a alternativa correta. Aqui no caso temos que saber como vai ser a solução resultante ácida ou básica. Bom, é o seguinte. Eu tenho 0,20 mol por litro de ácido clorídrico. Isso é um ácido forte. Então, ele dissocia quase completamente. E aqui eu tenho 4 gramas de hidróxido de sódio. A ideia, para eu saber quem vai sobrar ou não, eu tenho que saber o mol por litro aqui. 4 gramas, no caso do NaOH, só um instantinho. Então, a primeira coisa, para eu saber a solução que vai sobrar, eu precisaria saber primeiro a questão da concentração, do número de mol de NaOH. Tem 4 gramas e o NaOH, pela tabela periódica, são 40. Então, eu tenho 0,1 mol a cada... No caso, isso aqui vai para dentro de um frasco de 1 litro. Então, é 0,1 mol por litro. Enquanto no ácido clorídrico, eu tenho 0,2. Se eu não estiver enganado, a ideia aqui vai ser 1 mol de ácido clorídrico neutraliza 1 mol de hidróxido de sódio. Então, eles são de 1 para 1. Então, se eu tiver 0,20 mol por litro e o outro é 0,10, como está aqui, quer dizer que a sobra de mol é de quem? De ácido clorídrico. Então, seria, na minha opinião, 0,2 menos 0,1 daria essa sobra aqui, só que de ácido acético, de hidrogênio. 0,1
é 10 a menos 1. Se eu fizer log disso aqui, o pH resultante vai ter que ser igual a 1. Por essa lógica, a solução resultante vai ser ácida. Por que ácida? Porque a concentração de ácido ou concentração de hidrogênio vai estar maior que a de hidroxila. Lembrando, pH tem a ver a força, a natureza, se é ácido ou básico, a força e a concentração. Tudo isso interfere. Só que no caso, a força é a mesma, o ácido é forte, a base também. Então, é a quantidade que vai definir. Na minha opinião, seria a letra D, porque a sobra vai ser de ácido e com 0,1 mol por litro, pelo logaritmo, vai dar 1. E é exatamente essa a questão e essa é a resposta da questão. Ó, perfeitamente. Primeiro, aqui o 40 foi a massa molar de NaOH. Na tabela periódica, temos esses valores, e essa soma dá 40. Depois, calcular o número de mol de NaOH. Número de mol é massa sobre massa molar, que dá 0,1. Para eu saber quanto sobra, é necessário ainda lembrar da reação química entre eles. Então, HCl com NaOH é uma reação de neutralização. É por isso que eu quis dar um foco para essa matéria. Essa matéria aqui, se caindo em prova, tem que ficar muito de olho, porque ela pode ainda puxar coisas mais antigas. O cálculo tem logaritmo, que já é um pouquinho mais chato, e ainda tem essa questão de puxar matérias anteriores. É para isso que se faz. Esse que é o objetivo da aula em particular. Pois bem. Então, aqui eu tenho HCl mais NaOH. O balanceamento aqui já está certinho, tá? Um sódio, um cloro, 2 hidrogênios, um oxigênio. Já está balanceado. Nesse caso, a questão foi bem amiga, ela já colocou um balanceamento legalzinho. E a estequiometria deles é de 1 para 1. Quer dizer o quê? Se eu tiver 1 mol de ácido, vai reagir com 1 mol de base. Se eu tiver 0,1 mol de base, só pode reagir com 0,1 mol de ácido. Então, a solução inicial tinha 0,2 mol de HCl. E depois da reação, vai sobrar o quê? 0,1. Mas só pode sobrar de quem tem mais. Se eu tinha mais ácido que base, a diferença ainda fica a favor do ácido. Então, o que vai sobrar do ácido é 0,1 mol, como eu tinha falado antes. Aí, no caso, vai ficar de menos log de hidrogênio, menos log de 10 a menos 1 vai ser 1, no caso. No caso, o pH aumentou, né? Porque a concentração diminuiu. Então, aqui a gente tem a letra D como resposta correta. Bora para a próxima. 6. A 25 graus, o pOH de uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro, admitindo-se ionização total do ácido é. Vamos lá. Primeiro, a pergunta está sendo pOH. pOH, ele mede hidroxila, ele mede OH. Só que a pergunta não é tão direta assim por conta dessa questão estar falando de um ácido. O nome é ácido clorídrico, ó, aqui, ó. Então, se aqui eu tenho ácido clorídrico, o correto seria medir o pH primeiro, que é o que tem que ser feito. Primeiro se mede o pH e depois o pOH. Não dá para fazer direto? Não, porque ácido clorídrico ele é rico em hidrogênio e pOH é o medidor de hidroxila. Então, são coisas diferentes. Nesse caso aqui, vai dar pH 13. Né? É o pOH que ele quer? Então, esse pOH vai dar 13, letra E. Mas como seria feito? É bem tranquilo. Nesse caso aqui. Primeiro, tem que calcular o pH da solução. Se eu tenho 0, peraí.
É 0,1 ou 0,01? Alguém escreveu errado aqui, com certeza. Aqui não é 0,01 não, tá? É 0,10. Deveria ser. Bom, se eu tenho 0,1 de ácido, 1 mol de ácido, nesse caso, libera 1 mol de hidrogênio. Como é que seria diferente? Se fosse H2SO4, seria 1 mol de ácido, 2 mol de hidrogênio. Depende da quantidade de hidrogênio em cada molécula. Mas aqui a quantidade é a mesma, então é 0,10. Ou 0,1. Então, pH é menos log de H+, logo pH é menos log de 0,1. Lembrando que 0,1 é 10 a menos 1, então vai ficar 1. Se o pH vale 1, para converter o valor em P ou H é tranquilo. É só diminuir de 14. Então, esse P ou H vai dar 13, letra E. Certinho. 7. Adicionou-se água a 1,15 gramas de ácido metanóico até completar 500 ml de solução. Considerando-se que nessa concentração o grau de ionização desse ácido é de 2%, então o pOH da solução é... Aqui já é uma questão de nível mais difícil. Por quê? Do que você precisa para ter o pOH? Primeiro, a gente tem uma base. Já não tem. Então, aqui estamos falando de um ácido. O ácido pode ter pOH? Pode. Só que antes de pOH, tem que calcular pH antes. Por obrigação. Então, se o pH vem antes, eu preciso da concentração desse ácido aqui, que eu não tenho. Eu tenho só a massa e o volume. E a massa molar, beleza. Aqui facilitou. Então, na ordem dos cálculos, primeiro, a concentração molar, depois, ainda a concentração de hidrogênio, porque esse ácido não é 100%, ó. Esse ácido aqui é 2% só. Quer dizer que a concentração de hidrogênio vai ser só 2% da concentração do ácido. Então, ó, concentração do ácido, primeira conta. Concentração de hidrogênio, 2% da primeira conta. Aí já são duas. Terceira conta, calcular pH. E, por último, calcular pOH. Então, a questão ela é pequena, mas já são 4 cálculos para fazer nessa ordem aqui. Então, primeira ordem, calcular a concentração molar do ácido. Concentração molar, quando eu vou usar massa, é quem? Massa do ácido, que é 1,15 gramas. A massa molar, que é 46. E vou multiplicar pelo volume em litro. Só que é 500 ml, conhecido como meio litro. Então, vai ficar 1,15 dividido por 46. E eu vou dividir ainda por meio. 0,05 mol por litro. Depois disso, eu ainda tenho que fazer a concentração de íons de hidrogênio. Concentração de íon, ou a gente usa, no caso é concentração vezes álcool. É 2% só. Tem que multiplicar por 2%, que é 0,02. Que é 0,001, que é conhecido também como 10 a menos 3. Depois calculo o pH, que é 10 elevado menos log de 10 a menos 3. 10 corta com 10 e esse 3 passa para frente. Menos vezes menos dá mais. Então, o pH só fica 3. E, por último, a gente vai transformar o valor para pOH, que é só subtrair de 14. É super difícil? Nem tanto. A parte mais difícil, obviamente, é lidar com logaritmo. Mas, mesmo assim, foram 4 contas simples. Então,
Ainda tem mais algumas aqui desse exercício para a gente comentar. Então, em breve, mais um linkzinho, tá? Mas por agora, já fizemos aqui até a questão 7, faltou pelo menos umas 3. Então, até o próximo link.